Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade, em São José do Rio Preto, falando com você e com o mundo pela internet. Estamos iniciando o programa Luciano Alvarenga Debate, reta final das eleições gerais no Brasil, segundo turno, Dilma e Aécio Neves. Vamos bater um papo hoje sobre isso. Eu vou bater esse papo hoje um pouco em função da discussão de uma conversa que tivemos ontem lá na faculdade dos professores. Foi muito bacana. De repente a gente estava lá na sala dos professores, tinha mais ou menos uns 20 professores discutindo a eleição, discutindo, né, o governo, a oposição e assim um grupo de professores votantes num candidato, outro grupo votantes do outro, e rolou uma discussão bastante bacana. E eu acho importante, gostei da discussão, achei importante aquela discussão ontem lá na Unirp, e estendo essa discussão hoje aqui para nós também, porque é o grande momento da democracia brasileira, essa reta final do segundo turno, e eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. Antes disso, aliás, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, importante mencionar, faleceu ontem a mãe do Fábio Renato, que é um dos diretores aqui da TV da Cidade. A mãe do Fábio Renato faleceu ontem, a dona Maximina. Nós aqui da TV, eu sou péssimo para esse tipo de situação, mas nós aqui da TV nos convalecemos com a morte da mãe do Fábio Renato, e deixo aqui registrado esse momento importante para a família dele, e desejamos ao Renato e aos seus familiares que vivam esse momento com a profundidade que um momento como esse demanda. Muito bem, o negócio é o seguinte, reta final, segundo turno, Dilma e Aécio. A primeira questão que é importante destacar é o seguinte, a grande vitoriosa dessa eleição é o marketing político, né? O marketing é o grande vitorioso dessa eleição. Os marqueteiros se transformaram nos sumos sacerdotes eleitorais do país. Então os marqueteiros chegaram lá, né? Quem coordenou a campanha dos candidatos foram os seus respectivos marqueteiros. Quem coordenou a campanha da Dilma Rousseff não foi o Rui Falcão, que é o presidente nacional do PT, né? Não foi o Rui Falcão, foi o João Santana. O João Santana coordenou toda a campanha nacional do PT, porque o marketing eleitoral venceu nessa eleição. E não é difícil de perceber isso, né? Dada a filmografia, dos programas eleitorais. Então, programas espetaculares, imagens e dados trocados, revertidos, distorcidos e tarará, 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 tarará. Então, quer dizer, uma reforma eleitoral e uma reforma partidária teria que visar, em primeiro lugar, o desmantelamento de toda essa estrutura de publicidade e marketing das eleições. As eleições precisam voltar ao plano da realidade, precisa voltar ao chão da vida cotidiana e sair desse hollywoodianismo que a eleição ganhou aqui no Brasil. Muito bem, outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o PT faça discursos, e o PSDB também, é da lógica partidária. Que nós, eleitores, que nós, formadores de opinião, que nós, profissionais liberais, reproduzamos os discursos desses candidatos, aí já há um problema. É disso que eu quero conversar. Teve um elemento, desde quando o Lula assumiu, em 2013, a presidência da República, o Lula começou uma coisa que depois se transformou numa espécie de comportamento padrão, tá? A ideia do Lula, desde o primeiro dia de mandato, foi o de deslegitimar a oposição, tá? Então, a herança maldita, a ideia de que a oposição ela é ruim para o país,
que a oposição é contra o país, que a oposição é contra o Brasil. Tá? Esse discurso, ele visava o quê? Ora, esse discurso ele visava deslegitimar a oposição, retirar da oposição, tá, o seu papel de direito dentro da democracia, que é discutir o governo. A ideia é, quem concorda com o governo está do lado correto e quem discorda do governo é contra o país. Isso foi durante esses 12 anos de governo. Durante esses 12 anos de governo, o que nós tivemos foi isso, a tentativa de deslegitimar a oposição. Muito bem. Um dos elementos que fincou raízes entre muita gente, inclusive entre gente que não deveria assumir esse discurso, porque formadores de opinião, porque pessoas bem posicionadas dentro da sociedade, enquanto pessoas pensantes, também reproduziram esse discurso. A ideia de que o governo FHC, a ideia de que o governo do PSDB nos anos 90 teria sido uma tragédia para o Brasil. Ora, se nós nos desgrudarmos um pouco da necessidade de fazer campanha, se nós nos desgrudarmos um pouco do nosso eu militante e olharmos para o país nos anos 90, pegando o período de Itamar Franco e depois o período Fernando Henrique Cardoso, o que nós veremos é exatamente o contrário. O que nós veremos é um país que saía quebrado da era Collor, o que nós vemos é um país que saía quase sem eira nem beira, quase sem destino da era Collor, um país que saía dos anos 80 com uma grave crise de contas públicas, uma dívida externa gigantesca, a hiperinflação. E o que a gente assiste no governo Itamar Franco, nos 2 anos do governo Itamar Franco, que assume como vice do Collor, e depois do governo Fernando Henrique, não é o descalabro do país. Muito pelo contrário, o que a gente vê é o quê? O que a gente vê é o acerto do país. Em 1 minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da TV da Cidade, falando ao vivo o programa Luciano Variga Debate e falando da eleição, falando dessa reta final do segundo turno. Entre Aécio e Dilma, eu dizia no primeiro bloco que o grande vitorioso dessa eleição são os marqueteiros, né? Eles que coordenaram a eleição, os candidatos viraram ventrílocos, né? Que falam o que eles mandam e etc. Então, quer dizer, a eleição virou um pouco um circo, né? Um grande circo de propaganda, um grande circo hollywoodiano, em que você não consegue mais separar o que é verdade e o que é mentira, até porque a mentira agrada mais os ouvidos do que as verdades. Agora, o negócio é o seguinte, uma coisa é a disputa eleitoral, uma coisa é o que os partidos e o que os candidatos falam, outra coisa é aquilo que nós falamos. Especialmente nós que ocupamos posição de destaque dentro da sociedade, especialmente nós que ocupamos cargos de liderança, especialmente nós que servimos em alguma medida de referência para muitas outras pessoas a respeito daquilo que nós falamos. O PT falar que o PSDB desgraçou o Brasil nos anos 90
é o que se espera do PT, que é um partido irresponsável quando se trata de discutir a história do país. Porque o PT reescreve a história do país de acordo com aquilo que ele acha que deve ser. A maneira, por exemplo, com que se fala dos anos 60 e 70 no Brasil não dialoga em grande medida com o que de fato aconteceu. Quando se fala dos anos 60 e 70 no Brasil, só se fala de tortura, como se o Brasil nos anos 60 e 70 fosse só tortura, o que não é verdade e quem viveu naquela época sabe disso. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção é que quando o PT, o Lula, a Dilma e tutti quanti fala dos anos 90, jogando no mesmo saco o PSDB e o Itamar Franco, dizendo que eles desgraçaram com o país, ele faz política. Quando eu e você falamos a mesma coisa, o que a gente faz é distorcer a verdade. Porque a verdade qual é? A verdade é que absolutamente nada do que aconteceu no governo Lula teria sido possível se não tivesse existido os anos 90 da maneira com que ele existiu. Se não tivesse havido o equacionamento da moeda, se não tivesse havido a construção do Plano Real, que virou um case mundial, o Plano Real hoje, ele é um case em todas as principais escolas de economia do planeta. O Plano Real é a construção teórica de um plano econômico feito pelos melhores economistas brasileiros nas principais escolas de economia do país. Um plano que, elaborado na teoria, foi colocado em prática pelo governo Itamar Franco e pelo governo Fernando Henrique. O Plano Real é um case do sucesso. Tá? Ora, o que se quer dizer e chamar a atenção aqui é restabelecer a verdade. Não seria possível o que aconteceu no governo Lula, no segundo mandato, se não tivesse havido o que houve no governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique. Isso é tanta verdade que o próprio Lula, quando assume o seu primeiro mandato em 2003, ele não mexe em absolutamente nada da política econômica do FHC. Por que será que ele não mexe em absolutamente nada da política econômica do FHC? É importante perguntar isso. É importante perguntar isso. Por que o PT não mexeu em nada da política econômica quando o Lula assumiu em 2003? Sabe por que ele não mexeu? Ele não mexeu porque aquela política econômica, aquelas bases que haviam sido plantadas no governo do PSDB nos anos 90, era absolutamente fundamental para que o PT pudesse fazer o que ele acabou fazendo depois. Da mesma maneira, meu amigo, é importante destacar o seguinte: caso ou se porventura o PSDB ganhar com o Aécio, nada vai mudar do ponto de vista das políticas públicas e sociais em andamento. Nada. O Brasil é um transatlântico, meu irmão. O Brasil é um transatlântico navegando no oceano. Não é possível chegar lá e dar um cavalo de pau. Não tem como. É absolutamente impossível qualquer governo que entre conseguir fazer uma reversão das coisas que estão andando. Não tem como. Então, o alinhamento, o destino que o Brasil segue, as doutrinas, os direcionamentos, as diretrizes que aí estão, permanecerão. Para o bem e para o mal. Simplesmente porque você não faz um país do tamanho do Brasil mudar de rota simplesmente porque você quer mudá-la. Então é terrorismo eleitoral dizer que se o candidato Aécio ganhar é o descalabro sem fim e é um inferno demoníaco. Não, não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. Assim como o Lula, quando ganha em 2003, não traz Sodoma e Gomorra para o país, trouxe depois, mas não traz no exato momento da coisa, agora o mesmo também não se dará. 2015, faremos o que temos que fazer, ganhemos a Dilma, ganhemos o Aécio. Eu acho importante colocar essas questões, especialmente para chamar a atenção para o elemento que eu acho mais crucial. É absolutamente lamentável
quando as pessoas falam do Fernando Henrique, colocando o Fernando Henrique no mesmo saco de gatos de ex-presidentes como o Fernando Collor. Em nome da luta política, aliás, em nome da guerra fratricida da luta política, joga-se fora um cara que teve uma importância fundamental para o Brasil nos anos 90. Teve uma importância fundamental para o Brasil muito antes dos anos 90. Fernando Henrique é uma liderança política partícipe da cena nacional desde os anos 60. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o PT falar o que ele fala está dentro do teatro da política eleitoral. Você falar o que o PT fala, aí já significa outra coisa. Eu volto em um minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos ao vivo aqui na TV da Cidade. Quero mandar um grande abraço a São Paulo que nos assiste e faz a audiência desse programa. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha. Tem muita gente nos assistindo pela internet, depois, assim, fora dos horários, assiste na rede a hora que quer. Quero mandar um grande abraço a você, internauta, que acompanha o programa Luciano Alvarenga nos mais diferentes horários, nos mais diferentes momentos, inclusive por smartphone e outros telefones que possibilitam esse tipo de coisa. Olha só, sem chuva, São Paulo e Minas Gerais formam cinturão da seca. Está dizendo aqui o UOL, cinturão da seca, Minas Gerais e São Paulo. Realmente a situação é dramática, ela continua dramática. Não é porque deu umas chuvinhas aqui em Rio Preto que a coisa voltou à normalidade, não voltou. Olha só, a verdade é o seguinte, olha só. Josias de Souza, colunista da Folha de São Paulo, jornalista da Folha de São Paulo, está dizendo o seguinte: Dilma passa Aécio no moedor de carne do marketing. Na verdade, o marketing, como eu vinha dizendo antes, ele se transformou no moedor, tá, de reputações. Ele se transformou. O marketing é o seguinte: ele destrói, ele passa por cima, ele arrebenta, e dentro da eleição é essa a função do marketing. É fazer o mais ou menos parecer maravilhoso, é fazer o ruim parecer muito bom, e fazer os outros parecerem o demônio, se essa for a ideia, se essa for a intenção, e é exatamente isso que aconteceu. Você sabe tão bem quanto eu, que a Marina foi vítima. A Marina virou case, né? Porque a Marina foi absolutamente destruída pelo marketing eleitoral dos seus adversários, especialmente do PT, que é mestre na arte de destruir reputações. A Marina foi dilacerada no final do primeiro turno. Os últimos 10 dias de campanha do primeiro turno, a Marina Silva foi desconstruída. É como se a Marina Silva tivesse sido uma genocida, uma assassina, uma mentirosa, uma falsária, uma ignomínia. É como se a Marina fosse uma desgracesa. Assim, a campanha contra a Marina foi de tamanho vulto, que a Marina deixou de ter história, deixou de ter biografia, e ela virou um zumbi, ela virou um demônio, ela virou a desgraceza toda que a gente deveria evitar. Então, o marketing eleitoral é alguma coisa assustadora quando ela volta os seus canhões, e tem voltado, porque a eleição deixou de ser uma eleição de debate de ideias, a eleição deixou de ser alguma coisa programática, de discussões e debates, e ela virou propaganda eleitoral.
né? Então o que interessa, eu acho que foi o Winston Churchill, né? Todo mundo fala que é o Winston Churchill que disse todas as coisas que foram ditas. Ele não disse todas as coisas que foram ditas, né? Por exemplo, assim, Elias foi alguém que disse alguma coisa que não foi o Winston Churchill que disse. Mas essa que eu vou falar agora parece que é ele que disse. Na guerra, a primeira vítima que morre é a verdade. E quando ele fala de guerra, a gente pode aqui falar de guerra eleitoral. Então, na guerra eleitoral, a verdade é alguma coisa que não está no cenário. Nem precisa e nem é bom que esteja. Agora eu quero distinguir uma coisa da outra aqui. Eu quero distinguir, porque é o seguinte, quando você fala que os anos 90 foi uma tragédia, isso é coisa de militante burro. Isso é coisa de militante burro. E você que está me vendo não é militante burro. Você pode não ser militante, e sendo militante, certamente não é militante burro. Falar que os anos 90 para o Brasil foi uma tragédia, isso é coisa de militante burro. É coisa de quem desconhece a história recente brasileira. Por que eu faço esse destaque? Eu faço esse destaque porque eu, embora tenha as minhas opções políticas e as faça publicamente, e pague um preço por isso, tá? Mas eu faço baseado e calcado na análise daquilo que eu estou vendo. Porque a gente chegou numa situação, em que o governo tenta nos convencer a ver aquilo que ele vê. Ele tenta nos convencer a ver aquilo que ele vê. Então eu vejo uma coisa cinza e ele fala, olha que cor-de-rosa lindo. Aí todo mundo começa a achar que... você já leu A Revolução dos Bichos, do George Orwell? A Revolução dos Bichos. Escreva aí, se você estiver me assistindo pela internet, escreva aí no seu Google A Revolução dos Bichos. Compre esse livro e leia. Mas leia essa semana esse livro. Esse livro é um dos mais importantes livros da literatura política já escritos. Ele é um romancinho. O livro se passa numa fazenda e são os bichos. Tem os porcos, tem as vacas, tem os ratos, é tudo bicho, tá? Só que a história é uma novela que fala de como as coisas acontecem no mundo político. É extraordinário esse livro. Leia A Revolução dos Bichos e entenda. Porque a grande dificuldade hoje em dia é entender com o seu próprio software mental. O problema de nós não cultivarmos, de nós não baixarmos os aplicativos para o nosso software mental. E como é que você baixa aplicativo para o seu software mental? Lendo, estudando, viajando, vendo bons filmes, conhecendo pessoas interessantes. Quando o meu software mental está desatualizado, está obsoleto, eu preciso acreditar no que os outros dizem, no que os outros falam, para eu compreender a realidade. É absolutamente fundamental que você compreenda a realidade a partir do que você está vendo. E você pode estar vendo muito melhor do que aqueles que, porventura, estejam querendo dizer a você que as coisas são outras e não aquelas que você está vendo. Ora, se eu estou vendo um buraco imenso na rua da minha casa, eu não posso ligar a televisão e a televisão dizendo que a rua da minha casa é maravilhosa, sendo que eu estou vendo o buraco lá. O que nós estamos assistindo é a tentativa de se construir uma realidade paralela e fazer com que as pessoas acreditem na realidade paralela e não na realidade que ela tem imersa e inserida.